Oi, gente! Sejam bem-vindos à aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui junto com vocês para nós explorarmos aí os conteúdos da Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 3, que tem como objeto de conhecimento discursos argumentativos, manifestações artístico-corporais, linguísticas e culturais pautados no respeito e na liberdade de expressão entre os jovens. E, por detalhamento, práticas corporais, lutas, relações cotidianas, função social, padrões culturais e práticas exitosas do contexto amazônico e nacional. E aí, estão ansiosos pela aula? Então vem comigo! Muito bem. Então, para contextualizar esse tema lutas, né, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens que vocês podem observar como é que a luta, né, ela sempre esteve inserida ali na história da humanidade, desde os primórdios da nossa era, da nossa existência aqui nesse planeta. As lutas elas já estavam ali inseridas. De que maneira elas estavam inseridas? A gente pode ver muito bem retratado através dessa imagem apresentada aqui para vocês, aqui em cima, né, através dessas gravuras ali do Antigo Egito, que já existia formas de lutas, né, existentes ali, presentes nessa época da história da humanidade, né? Como também ali no Japão, enfim, até ela ir percorrendo ali essas épocas e chegar ao que nós conhecemos como luta hoje, né? Luta como um esporte. Então, ela passou por todo esse caminho, a gente vai passar a conhecer como é que a luta esteve inserida em diferentes eras, em diferentes épocas da nossa história. Mas antes disso, a gente precisa primeiro entender o que de fato são lutas, o que é que caracteriza, né, esse esporte, isso que nós conhecemos como lutas. Vamos ver o que a Base Nacional Comum Curricular diz sobre as lutas. Vamos ver aí na cartela. Então, o que são lutas? A BNCC ela diz que lutas são disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Então, observem aí algumas características que já identificam o que de fato são lutas. A existência, por exemplo, de técnicas, de táticas, de estratégias para vencer o oponente. E tem duas palavrinhas aí que vocês guardem bem, porque vocês vão poder identificar elas no decorrer da história, que eu vou já apresentar para vocês. Essas palavras são ataque e defesa. Então, ataque e defesa caracterizam principalmente as lutas que a gente passa a percorrer ali durante, né, a história da humanidade. E, por falar em lutas, né, vocês vão poder observar, logo nos primórdios da nossa existência, ali um breve histórico, né, a respeito de como as lutas estavam inseridas naquele contexto. Então, quando a gente pensa nos homens primitivos, a gente pensa que esses homens eles precisavam sobreviver, e para sobreviver, o que eles faziam? Eles iriam caçar, E na caça existe o quê? A ação do ataque. Então, eles atacavam para conseguir ali, né, o seu alimento e assim eles sobreviver. E também na questão da defesa do seu território, se defender do quê? De ataques de animais ou até de pessoas, né? Então, a gente já vê que existe essa característica da luta de ataque e defesa existindo, acontecendo ali no contexto da pré-história. Muito bem, então conseguiram aí definir, né, detectar as lutas acontecendo nesse contexto. A gente vai passar agora a conhecer como é que as lutas, né, foi evoluindo no decorrer dos anos, e a gente não poderia deixar de lado a questão das civilizações antigas, que eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas civilizações. Bem,
Como civilizações antigas, nós temos o exemplo, né, por exemplo, da Grécia, do Egito, da Babilônia, né? Vocês podem observar aí essas gravuras, né, bem detalhadas a respeito dessas civilizações. Temos também a civilização, né, da Roma antiga, né, onde vocês podem ver retratados aí na figura muitas lutas acontecendo, né, por meio dessas guerras de conquista de território. Também como civilização antiga, nós podemos citar o Japão, né, com as suas artes marciais ali, introduzidas nesse contexto, e, por fim, a civilização da China antiga, né? Então, nessas civilizações, como é que a luta se apresentava? Como é que ela era contextualizada? Geralmente, nessas civilizações, tinha o fim, né, o objetivo militarista, para defender, né, o seu território e também conquistar novos territórios, ou seja, atacar, né? Mas, além dessa característica de formar soldados, né, para guerras, a luta, ela também, em determinadas civilizações, como na China e no Japão, por exemplo, utilizava-se da luta unida ali à questão espiritual, né? Tinha toda uma filosofia por trás dessas lutas, não era apenas contemplando o físico daquele lutador, daquele atleta, daquele militar, mas também contemplando outros aspectos como corpo, mente e espírito, né? Através, por exemplo, das artes marciais, que tem toda essa filosofia por trás dela. E também, não menos importante, nós vamos ver na civilização antiga, né, da Roma antiga, uma outra característica também da luta, um outro objetivo que eles utilizavam, né, quando a gente fala em Roma, a gente lembra de um monumento que existe até hoje, inclusive é um dos pontos turísticos mais visitados no mundo, que é o Coliseu. Então, esse Coliseu, ele foi palco ali de muitas lutas, né, entre os gladiadores. E essas lutas, elas tinham o objetivo de entreter o povo, ou seja, servia como entretenimento para o povo, né, como um espetáculo para o povo. Então, além de ter esse sentido de formar militares, soldados para a guerra, também tinha esse sentido, essa conotação de espetáculo. Então, conheceram aí essas civilizações e como que a luta esteve inserida nesses contextos. E também a gente pode citar que as lutas, a pessoa, né, que estava ali lutando, ela tinha um papel muito importante para a existência dessas civilizações. Tanto é que hoje tem civilizações que elas já não existem mais. Por quê? Por conta justamente desse fracasso nas guerras. Então, observem aí como a luta foi um fator importante para determinar o sucesso ou o fracasso dessas civilizações. Bem, e trazendo aqui para vocês um exemplo de luta antiga, nós vamos citar o pancrácio. O pancrácio é uma luta antiga, né, esse termo pancrácio vem do grego pancrátio, que significa cerco total ou poderes totais. E daí a gente já observa que é uma luta, né, da Grécia Antiga e consistia ali numa fusão de técnicas da luta grega, do boxe, estrangulamento, chutes, golpes e técnicas de travamento das articulações. Então vocês vão observar que existe uma certa peculiaridade aí nesse estilo de luta. Eu vou trazer duas imagens aqui para vocês analisarem essas imagens e vocês vão conseguir entender como é que essa luta acontecia. Bem, nessa primeira imagem que vocês observam aí, vocês vão ver que os praticantes de pancrácio, eles competiam nus, né? E além de eles estarem sem roupa, né, lutando sem roupa, eles
também passavam óleo em todo o seu corpo. Lembra que eu falei que uma das técnicas utilizadas, empregadas durante a luta, era de travamento das articulações? Então, esse óleo pelo corpo serviria ali como uma estratégia de defesa para que o seu oponente não conseguisse aplicar esse travamento. Então, mais tarde, né, eles passaram a colocar ali, inserir tiras de couro cru para proteger os antebraços e as mãos. E quando o Pancrácio ele chegou ali na Roma antiga, né, os lutadores italianos eles passaram a vestir tangas para proteger os seus genitais, como vocês podem observar nessa segunda imagem aí, né, bem representada, onde eles já estão fazendo uso dessas tangas. E, finalmente, eles começaram, né, a ficar parcialmente vestidos e também a utilizar armas. Em alguns casos, como, por exemplo, luvas revestidas de prego, conhecidas como caestos. Então, vocês observem bem essa imagem, já dá para ter uma noção como é que essa luta acontecia. E para a gente entender, né, se existia ou não alguma regra, né, já que era uma luta tão peculiar, com características tão peculiares, a gente vai ver que existia, sim, regras. A gente vai olhar aqui na cartela quais regras existiam ali durante esses combates, essas competições. Bem, basicamente, não existia tantas regras assim. O que não era permitido era apenas arrancar os olhos, né? Não era permitido arrancar os olhos, olha só, que curioso isso, né? Morder, arranhar e golpear os genitais do adversário. Tudo mais era permitido, tudo mais era legal. Então, eles podiam fazer de tudo dentro dessa competição. Apenas algumas coisas não era permitido, como a gente já citou aqui para vocês. Gostaram de conhecer aí um pouco sobre essa luta antiga? Olha só que interessante, né? Bem, agora a gente vai trazer o contexto da luta para os nossos tempos atuais, né, falando sobre as lutas do mundo, a iniciar aqui pelo judô, que é uma modalidade de luta que teve origem ali no Japão. E o objetivo do judô é fazer com que o atleta ele derrube o seu adversário a fim de imobilizar esse adversário com as costas no chão e assim ele consegue vencer a luta. E no judô, além dessa questão de trabalhar o seu físico, também o judô contempla questões da mente e espirituais. Então, é um esporte, é uma luta completa ali para o atleta. Dando continuidade, vocês vão ver aqui sobre o sumô, né, que consiste nessa luta também de origem ali do Japão, né, onde dois lutadores eles vão se enfrentar em um ringue de forma circular, como vocês vão observar aí na imagem, né? Esse ringue de forma circular ele é feito de terra e o objetivo dessa luta é derrubar o adversário ou empurrar esse adversário até que ele saia desse círculo. Então, uma vez que o adversário saia do círculo, ele acaba perdendo a luta, né? E o sumô, ele também tem uma ligação muito forte com as divindades daquela população, daquele ambiente. Então, os lutadores, eles têm bastante reconhecimento ali no Japão, né? Eles têm um reconhecimento muito importante, justamente porque quando essa luta ela acontece, é como se dois deuses estivessem se enfrentando. E o seu preparo físico tem todo um ritual ali por trás. Então, é uma luta bem interessante que não perdeu as suas características ali ao longo do tempo. Então, ela se mantém ali original como ela foi criada até os dias de hoje. Tá certo? Dando continuidade, nós vamos ver também uma outra luta que é o karatê. O karatê que também teve origem ali no Japão, né? Ele vai objetivar, ou seja, ele tem o objetivo de aperfeiçoar o caráter através da disciplina do corpo e da mente. E dentro do karatê, nós podemos dizer que ele se divide ali em 3 modalidades, digamos assim. Onde consiste no Kihon,
né? O Qigong, ele basicamente são as técnicas que são empregadas ali durante a luta. Então, vai trabalhar ali, por exemplo, o controle da respiração, o equilíbrio corporal, contração e relaxamento muscular. Então, tudo isso vai ser trabalhado no Qigong, que basicamente são as técnicas empregadas ali durante a luta. Também nós temos um outro estilo que é o Kata. O kata vai ser como se fosse uma simulação de luta. Então, eles vão olhar para uma situação e vão montar ali um kata, que vai ser um conjunto de técnicas empregadas para solucionar, ou seja, para ter êxito naquela competição. Por exemplo, um competidor, né, o seu oponente, vai utilizar um bastão durante a disputa. Então, esse kata vai empregar técnicas de lutas que vão corresponder a essa situação. Se a situação mudar, um outro kata ele é empregado. Então, vai ser feito ali toda uma simulação da luta justamente para alcançar esse objetivo, que é vencer o oponente. E temos também o kumite, que diz respeito à luta propriamente dita, já é o combate propriamente dito dentro do karatê. Né? Interessante. Por fim, nós vamos ver aqui o boxe. Bem, o boxe, ele tem a sua origem ali, passeando entre a antiga Mesopotâmia e a Grécia, mas o boxe como esporte, como nós conhecemos hoje, teve origem ali na Grã-Bretanha, tá certo? E os atletas do boxe, eles tentam acertar um ao outro com socos e, ao mesmo tempo, evitar ser atingido. E o objetivo principal é nocautear o adversário. Bem, existem outras lutas também do contexto mundial, né? Eu trouxe apenas algumas por questão de tempo, né? A gente não pode falar sobre todas, mas espero que vocês tenham de fato conhecido alguma delas e agora a gente vai passar a conhecer as lutas, né? Trazer esse contexto da luta para o Brasil, trazer mais para perto da nossa realidade. A começar pela capoeira. Então, a capoeira, ela é realizada aí em formato de roda e dentro dessa roda vai ter duas pessoas disputando e as demais pessoas que estão ali naquele círculo, elas vão dar ritmo a essa luta, né, esse combate, através de palmas e uso de alguns instrumentos, como berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco. Tá certo? Dando continuidade, nós vamos ver sobre o jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu, ele teve origem ali em outro país, mas teve essa explosão de conhecimento, né, de divulgação aqui no Brasil, através da família Gracie. Então, eles foram responsáveis por expandir, né, e tornar conhecido esse esporte, que é o jiu-jitsu brasileiro. Então, a luta jiu-jitsu, ela se inicia com os lutadores em pé, mas tem como objetivo levar o combate para o solo. É interessante. Agora, trazendo mais para perto da nossa realidade, regionalizando um pouco mais esse contexto das lutas, nós vamos ver sobre a luta marajoara. A luta marajoara, ela visa a derrubada do oponente de costas para o solo. E esse confronto, ele pode ocorrer em areia, grama, terra ou lama, sendo a lama de currais um local comum entre os praticantes dessa manifestação. Interessante, né? E outra luta que a gente pode ver também mais regionalizada é o uka-uka. E o objetivo da uka-uka é levantar o oponente para logo em seguida levá-lo ao chão, de modo que as suas costas elas vão tocar o solo. E embora esse objetivo, né, apesar desse objetivo, a luta ela pode ser encerrada, caso alguns dos lutadores toquem a mão atrás do joelho do oponente. Legal, né? Conhecer essas lutas do contexto brasileiro, essas lutas mais regionalizadas também, bem interessante. E, a partir desse momento, eu acredito que você já consegue definir o que, de fato, é luta. E luta é diferente de briga, como vocês vão olhar aí na cartela. Enquanto as lutas, elas
existem, né, regras ali que a regem, filosofias, atitudes de respeito, cuidados e proteção. Na briga já não vai existir respeito, nem filosofia nenhuma. Por quê? Porque as brigas, elas são promovidas, provocadas por conta de sentimentos de raiva, aversão e ódio. Então, nesse caso, né, vocês já têm uma ciência de que a pessoa que aprende lutas, né, que está inserida no contexto das lutas, ela não vai utilizar desses artifícios para ganho, para benefício próprio, no sentido de brigar com alguém, justamente porque por trás dessas lutas existe toda uma filosofia, todo um ensinamento que não permite que isso aconteça. Então, falando sobre os aspectos pedagógicos do ensino das lutas, nós vamos ver que existe essa experimentação e essa expressão das emoções, é justamente naquele momento que você está lutando, que você está expressando as suas emoções, né, as suas sensações ali naquele momento. Também dominar os próprios movimentos, a pessoa aprende a dominar os próprios movimentos, né, a ter mais consciência corporal. Isso é um fator importante de ser aprendido justamente para que você domine as técnicas da luta. A autodisciplina também e autocontrole. Então, para você participar de uma luta, você precisa ter essa autodisciplina de chegar no horário, de ser pontual, né, de como vocês vão ver aqui, sobre valorização do próximo, respeitar o adversário, respeitar também os mais experientes, as questões hierárquicas dentro de uma luta. Isso é super importante. Não é querer chegar chegando lá, mas tem todo um rito por trás de cada modalidade de luta. Ter paciência e humildade, paciência na hora de passar pelos processos que são exigidos no contexto da luta e humildade para aprender com os mais velhos, com os mais experientes naquela modalidade de luta. E existem também pontos a serem observados durante as práticas, que é praticar o respeito, né, manter a integridade física do outro, isso é super importante. Dar o exemplo também é importante, não só no ambiente de luta, mas principalmente fora, né, no contexto social. Manter a limpeza e organização, não só do seu próprio corpo, mas do ambiente que você está inserido. Não excluir o outro, não é porque o outro não atende às suas expectativas que você tem que excluir ele daquele processo. E já linkando, né, com esse último ponto, ter cuidado com os limites de cada um. Então, cada pessoa responde ao processo de um jeito. Então, se ela responde diferente do seu, tem que haver o respeito, porque cada cidadão é único. E para falar um pouco mais claro de como é que as lutas elas impactam na vida do atleta, eu trouxe aqui um vídeo, né, do Sensei Washington, que ele vai falar sobre os aspectos positivos, né, que a luta ela exerce sobre o atleta no sentido da sua formação como pessoa. Vamos lá. Olá, me chamo Washington Melo, sou faixa preta de Karatê 7º Dan. Atualmente sou presidente da Federação Amazonense de Karatê e também da Associação Esportiva Rienkwan. A modalidade que nós praticamos é o Karatê. A importância da luta na formação do indivíduo, ou das artes marciais, eu prefiro chamar assim, porque arte marcial e luta, eu acredito que exista uma diferença muito grande. A luta é o movimento humano levado ao combate e a arte marcial ela vem agregada de princípios, né? Eu costumo dizer que ela vem recheada de princípios e regras. Regras essas que, levada a nossa vida comum, só melhora o cidadão como um todo, o indivíduo como um todo. O Karatê é uma modalidade esportiva, mas que também nos traz inúmeros outros valores, como a disciplina, a qualidade de vida, a filosofia. Eu costumo dizer que tem física no Karatê, tem biomecânica, tem anatomia, ou seja, inúmeros outros valores, mas o principal deles é a questão da disciplina. O indivíduo, a partir do momento que ele ingressa na modalidade como o Karatê,
ele vai, com o passar dos tempos, melhorando a qualidade de vida e também a sua qualidade mental através das repetições, do perder, entender que perder faz parte da vida, entender que competir, se sobressair ou ser sobreposto por um adversário também faz parte da vida e faz com que o indivíduo aprenda a ter limites, né? E conheça o lado positivo e os lados negativos que, infelizmente, a vida também nos oferece. Então, são essas as qualidades a mais que o Karatê nos oferece. Autocontrole, né? Saber lidar com situações adversas, saber agir sob pressão. O Karatê é uma modalidade esportiva que te dá condição de ação sob tensão. Na luta, quando a pessoa está encurralado ou passando por dificuldades ali, quando está sendo superado pelo seu adversário, ele tem a capacidade de criar situações ou lidar com situações adversas ali e muitas vezes até pressões externas e se sobressair em cima de seu adversário com toda essa pressão, fazendo dele um cidadão melhor para o mercado de trabalho aí fora, que também vai lhe oferecer essas pressões de formas diferentes. Muito bem, então olha aí que interessante, né? A gente vê o quanto a luta é importante na formação do indivíduo. E agora eu vou chamar outro vídeo aqui para vocês, já falando do aspecto da luta, né? Do impacto da luta na questão social. Vamos lá. Me chamo Marcelo, sou professor de Muay Thai e boxe. Sou graduado preta, né, de Muay Thai. Já estou nesse esporte já há 23 anos, dando aula e praticando também. No contexto social, na parte para a sociedade, é muito importante, né? Tanto para ajudar até as pessoas que necessitam dessa parte do esporte, como que estão passando por necessidades, tipo, tem problemas cognitivos, problemas de atenção, né? Como tem autista, tem pessoas que trabalham aqui com a gente, que treinam com a gente, que tem problemas como autismo, TDAH, né? Síndrome de Down. Então, para eles é muito importante, até para o convívio social. A respeito da disciplina que o esporte traz, né? Tem um aluno que era indisciplinado, tanto em casa quanto no colégio. Então o esporte ele traz essa possibilidade de você ser disciplinado. Aqui a gente tem respeito tanto pelo professor quanto pelos coleguinhas, né? Tratamos isso de forma eficiente, né? Para que tanto trabalhe em casa quanto no colégio ou qualquer parte que for, né? Tem essa disciplina. Tem uns que eles começam parte que era muito agressivo, né? E o esporte ele faz com que a gente faça, né? Trabalhe essa parte dele de agressividade, para que eles venham, né? Não venham ser agressivos, claro, em casa e tal, mas com que tire todo o estresse aqui, toda a agressividade aqui. Por isso que a gente faz o esporte, para isso, para essas pessoas melhorarem bastante lá fora. Como tem alunos meus que chegaram aqui bastante debilitados, né, com pensamentos negativos, né. Então aqui, o que a gente fez? A gente trabalha mentalmente essas partes dele, né. Também trabalho cognitivo, né, de atenção, para que eles possam ter uma evolução lá fora. Eu trabalho aqui de uma forma que eu falo até para eles: você treina aqui, mas não é para você mostrar lá fora que você sabe, não é para agredir ninguém, né? A gente trabalha aqui para que você venha ter uma vida saudável lá fora, tanto saúde mental quanto saúde física. Explicar para eles que o esporte não é uma ferramenta para você utilizar lá fora com agressividade para prejudicar alguém, né? O esporte é um modo de conviver com outras pessoas no meio da sociedade. Muito bem. Olha só que interessante, né? O quanto a gente
pode ver que a luta ela impacta positivamente, né, com toda essa filosofia que existe por trás dela, né, impacta positivamente a pessoa na sua formação, né, como cidadão, e também impacta na questão social, porque a partir do momento que você aprende a respeitar o outro, aprende a questão de respeito com os mais velhos, de saber que você não pode, né, utilizar dessas armas, né, desses recursos que a luta te dá em prol de benefício próprio, né? Então, tudo isso faz com que o convívio social ele fique melhor. Então, é super importante a gente entender, né, que a luta ela exerce um papel fundamental na formação do indivíduo enquanto pessoa e também enquanto ser social. Então, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre as lutas, né, e a gente se encontra numa próxima oportunidade.